Aleluia! Pode sentar, povo de Deus. Quem crê que tem coisa grande chegando aí, dá um glória a Deus. Ah, não, mas se glória a Deus foi de quem crê, não. Quem crê que tem coisa grande chegando aí, dá um glória a Deus. Aleluia! E tem mesmo, meu irmão, se prepare para receber, diga glória a Deus. Olha, Deus tem coisa grande para a sua vida, não falo isso só para te animar, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus nos garante isso, é algo que está garantido para aquele que deseja mais, aquele que não para. Inclusive eu quero falar sobre isso hoje com você, porque a partir de hoje você vai se tornar um imparável, amém, Jesus? Pastor, que negócio que é esse de imparável? Você vai entender já já. Hoje nós vamos iniciar essa fé, a partir dessa Santa Ceia, durante todo esse mês, e eu não vou exagerar se eu disser que essa palavra de hoje vai mudar a sua vida, não é exagero não, amém? Não é, porque a palavra de Deus tem esse poder de mudar a vida do ser humano, e aliás, um culto como esse aqui, pode mudar a vida de uma pessoa, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Talvez você já tenha tido essa experiência de um culto, uma palavra, um momento como esse, mudar a sua vida, mudar a direção, o rumo da sua vida. É o que pode acontecer aqui hoje, se você crê nessa palavra. Diga graças a Deus. Então nós já vamos entrar na palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 38, é aqui que nós vamos começar. Daqui a pouquinho vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu falo que esse culto de Santa Ceia é o principal de todos os cultos de um mês inteiro numa igreja. Eu falo que nenhum filho de Deus pode deixar de participar da Santa Ceia. Antigamente eu falo que as igrejas, o povo de Deus, de modo geral, levava mais a sério a questão da Santa Ceia. Talvez seja até culpa nossa como pastor, de não mostrar mais da seriedade do corpo e do sangue de Cristo. A ponto que Jesus diz assim, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Então eu entendo que aquele que não come e não bebe também não tem. Então como é que eu vou ficar sem ter parte com Jesus? Sem ter memória do que Ele fez por mim? Não tem como. Então é importante esse momento, esse dia de hoje é muito importante para a nossa vida. Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 22, versículo 38. Eu vou ler primeiro na Bíblia comum, tá bom? Que é a Bíblia corrigida, que a grande maioria usa, e depois nós vamos mudar a tradução aqui para a linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Aumenta um pouquinho o retorno desse microfone para mim, fazendo favor. Esse aqui, ó, tá? 2 Samuel 22, 38. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais um instante. Jesus, fala conosco nessa palavra. Oh meu Deus, eu sou tão limitado, Pai, que às vezes eu me preocupo até em atrapalhar o recado que o Senhor quer dar ao coração dessa pessoa. Então eu peço a tua misericórdia mais uma vez e peço, Senhor, me ajuda da minha parte a não atrapalhar o que o Senhor quer falar ao coração dessa pessoa, porque eu não posso colocar nenhum dedinho meu no meio do recado do Senhor. Então que essa pessoa ouça a voz do teu Espírito Santo, não a voz do homem. Ela não veio aqui para ouvir o pastor, ela veio aqui para ouvir a voz de Deus falando com ela. Então fala conosco, eu peço ao Senhor, eu dou ao Senhor toda a liberdade. Usa a minha vida, Espírito Santo. Meu Pai, fala, meu Deus, naquilo que eu sou limitado, o Senhor possa falar. Meu Deus, para que hoje essa pessoa se torne aquilo que o Senhor deseja dela. Para que hoje nós possamos sair daqui com uma palavra, meu Pai, que, como eu disse, sem exagero algum, pode e vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 22, verso 38. Na Bíblia comum diz assim, olha: persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Olha o espírito que tinha esse homem de Deus. Muitos acreditam ser esse homem que escreveu isso aqui, o salmista Davi. Porque se você for lá no Salmo 18, o Salmo 18 é exatamente igual, segundo Samuel 22, é as mesmas palavras. Acredita-se que foi Davi que escreveu. Vamos entender que seja ele. Mas qualquer que seja esse homem de Deus, a gente precisa ter esse mesmo espírito sobre nós. Qual, pastor? Esse espírito que persegue o inimigo até derrotá-lo e que não torna e que não volta atrás até consumi-lo. O filho de Deus, a filha de Deus, meu irmão, tem que esquecer a opção de voltar atrás. No dia que você decidiu seguir Jesus e você decidiu perseguir esse inimigo, você decidiu em busca dessa vitória, você não pode mais desistir, você não pode mais voltar atrás.
E essa palavra hoje é para despertar você, para tornar você um cristão imparável. O que é um cristão imparável? A palavra imparável, você pode procurar até no dicionário, é uma palavra até um pouco estranha, né? Às vezes para nós, pouco usada, mas ela significa o seguinte: adjetivo de quem não pode ser interrompido, não pode ser cessado, incessável, que não pode ser refreado ou reprimido, irrefreável, não se pode parar. Então nós temos que ser assim. Eu pergunto para você hoje, você é um imparável? Ou você é aquela pessoa que qualquer coisinha te para, qualquer coisinha te faz desistir, qualquer coisinha te faz voltar atrás? Não, pastor, não é qualquer coisinha não, o senhor não sabe da minha situação. Pastor, é coisa difícil demais que eu estou passando. Então posso dizer para você, qualquer coisinha ou qualquer coisona. Porque o imparável, não importa o tamanho da situação, ele não para. Não importa o tamanho da luta, não vai conseguir pará-lo. Enquanto você não se tornar um imparável, você não vai chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. Diga graças a Deus. Você tem que tomar uma decisão, e se tornar imparável é uma decisão sua. E essa decisão sua traz sobre você a unção de Deus. Todo cristão, olha bem para mim, presta atenção que eu vou falar agora. Todo cristão que recebe o Espírito de Deus dentro de si, ele vai se tornar imparável. Por quê? Porque dentro dele vai ter uma força maior do que ele. Não estou dizendo que você não vai ter vontade de parar. Por exemplo, se você me perguntar, pastor, o senhor já teve vontade de parar? Já. Mais de uma vez, várias e várias vezes eu posso dizer. Mas quem é imparável, quem tem esse espírito dentro de si, ainda que ele tenha vontade de parar, ele pode até querer parar, como eu já quis muitas vezes, talvez você também, mas o que está dentro dele não deixa ele parar. Por isso que ele se torna imparável. Ele não consegue. O que há dentro dele é maior, diga glória a Deus. Mudando um pouquinho a tradução desse versículo, ali vai aparecer na linguagem de hoje, olha como fala: persigo esses inimigos, e o quê? Acabo com eles. Irmão, olha que expressão forte, pastor. Se esse aí era o Davi era sanguinário então, hein? Não é isso. É que aquela pessoa que tomou essa decisão e recebeu essa unção de Deus, ele não fica brincando, dando colher de chá para o inimigo. A pessoa que é de Deus, você não vai ver ela fazendo acordo com o inimigo. Não, ela acaba com aquilo que não presta na vida dela. Ela é, em outras palavras, radical com aquilo que é do diabo. E você tem que ser assim. Se você quer hoje se tornar um cristão imparável, você não pode ficar dando colher de chá para o inimigo na sua vida. Você não pode ficar dando colher de chá para Satanás, meu irmão, no seu dia a dia. Ah, pastor, eu sei, eu entendi, eu quero Jesus, mas eu ainda dou de vez em quando uma colherzinha de chá para aquele pecadinho que eu gosto de alimentar. Eu quero Jesus, eu quero ser um imparável. Ah, pastor, eu gosto tanto aqui desse viciozinho, dessa cervejinha, desse cigarrinho. Meu irmão, esquece. Se você ainda não tomou uma decisão firme na sua vida de acabar com o seu inimigo, como está escrito aí, eu acabo com eles. É para acabar de vez. É para destruir. Então, se você ainda não tomou essa decisão, meu irmão, você ainda vai ser fraco. Vai ter em você uma fraqueza, qual o diabo vai explorar. E você precisa vencer isso. Você tem que ser radical nesse sentido. Qual o sentido? De não ter nenhum acordo com o inimigo. Alguns dias atrás eu tenho falado uma palavra que eu ouvi do pastor Jaime, que ele diz assim que nós não podemos ser seletivos. O servo seletivo qual que é? É aquela pessoa que até eu brinquei aqui, eu falei assim, quem quer doença? Levanta a mão. Levanta não, só brincando. Quem quer enfermidade? Ninguém não? Claro que não quer. Aí você diz, por que você não quer enfermidade? Por que você não quer doença na sua vida? Pastor, porque a doença é do diabo. Doença não presta, é de Satanás. Ah é? Tá bom. Mas é aquela mentirinha que pode livrar você de uma grande dor de cabeça. Pastor, isso aí é boa, hein? De vez em quando, olha, é bem-vinda. Livra a gente de cada problemão, você contar uma mentirinha ali. Ou senão, às vezes, te traz até um lucro, né? Tem mentira que até te traz um proveito. E essa aí? Essa aí eu gosto, pastor. Mas peraí. A mentira também é de quem? Do diabo, João 8,44, o diabo é pai da mentira. Aí peraí, eu não quero a doença porque ela é de quem? Do diabo. Mas eu quero aquela mentirinha que me traz um benefício, mas ela é de quem? Também.
Então escuta o que eu vou te falar agora. Se você aceitar a mentirinha que lhe traz um benefício, o prazer daquele ato errado, porque dá um prazer, te dá uma alegria, te dá uma satisfação, você vai ter que aceitar também a doença, porque as duas têm a mesma origem. Você não pode escolher uma coisa do diabo e não querer outra coisa dele. Se você aceitar uma coisa dele, você tem que aceitar tudo. Então, meu irmão, você tem que ser radical. Já que não quer nada, então você tem que acabar com tudo que é dele. Você entendeu o que eu quero dizer agora? Sim ou não? Quem entendeu, diga amém. Você tem que ser radical nesse sentido. Eu não quero a doença, eu não quero a enfermidade, mas eu também não quero aquilo que me dá proveito, que também é do diabo, que a origem é a mesma. Ainda que me dê um proveito, ainda que me dê um prazer, ainda que me dê um benefício. E ele fala assim, a segunda parte é a mais importante, ele fala, não paro até vencê-lo. Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Hoje você tem que se tornar um imparável. Diga comigo, diga não paro até vencer. Diga não paro até vencer. Você tem esse espírito dentro de você? Ou você é aquele que vencendo ou não, você diz, eu não vou continuar, eu vou desistir. Vou largar a mão de tudo, mas e a vitória? Não cheguei lá, mas está bom, até onde eu já cheguei. Não, meu irmão. Que Deus tem para você é grande, mas para que você possa chegar lá, você precisa decidir hoje em ser um imparável. Você precisa se tornar hoje em ser imparável. Pastor, o que é um imparável? Já expliquei, aquele que não se pode parar. Mas o imparável ele tem umas características que você vai aprender comigo hoje. Vamos lá, rapidinho, em Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Vamos lá. Gênesis 32, 22. Quem está entendendo, diga amém. Então o imparável não tem negócio, ele não faz acordo, ele é como Jesus disse, assim sim, não tem colher de chá para o inimigo na vida dele. O imparável, ele não aceita nada menos do que a vitória, e é assim que você tem que ser. Vamos lá, Gênesis 22, 38, aliás, Gênesis 32, 22. Gênesis 32, 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é facinho, né? Como diz o pastor Jaime, até criança sem dente acha. Gênesis 32, 22, em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa do imparável, então, primeira característica dele, ele não aceita nada menos do que a vitória. Pastor, como é que está, irmão? Pastor, está tudo bem, graças a Deus. Está mesmo? Tá, pastor, está uma maravilha. Aí você vai ver, esses dias atrás eu peguei uma mensagem que eu vou ser sincero para você, foi uma revelação do Espírito Santo. Eu nunca tinha entendido daquela maneira. É uma parte da Bíblia até meio polêmica, pelo menos para mim, que eu ficava assim sem entender. Tem uma parte que Jesus diz assim, que ele não veio, eu falei quando eu falei sobre Gideão, né? Que antes de Deus dar a missão para Gideão de vencer lá com os 300 homens apenas, Deus deu uma missão para ele dentro de casa. E aí chega uma parte que Jesus ele fala assim, lá no Novo Testamento, não cuideis que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, para colocar filho contra pai, pai contra filho, e um contra o outro. Jesus falou isso, porque os inimigos do homem, diz, serão os da sua própria casa. E eu ficava assim, eu falava, meu Deus, mas não entendo isso aqui não. O Senhor não veio trazer paz, o Senhor veio trazer espada. E eu lembro que tive uma revelação de Deus. Eu preguei aqui, quem estava nesse culto? Vamos ver se alguém lembra. Essa palavra foi muito forte. Por quê? Que paz que Jesus não veio trazer? Eu vou explicar para você. É a paz com o pecado. É a paz com o que não presta. Imagina que você chega para um irmão e pergunta assim, irmão, como é que estão as coisas? Pastor, graças a Deus está tudo em paz. Tá, graças a Deus. Olha, eu chego em casa, o meu filho chega, vai lá usar a cocaína dele lá no cantinho, a maconha dele. O meu marido, graças a Deus, pega a pinguinha dele, vai beber lá. O outro está lá depressivo dentro do quartinho dele, nem sai. Está tudo uma paz. Você está rindo, mas isso aqui é sério. Isso é paz? Mas não está tudo em paz? Ninguém mexe com ninguém, o outro está usando lá o crack dele, né? Cocaína, o outro está lá com depressão, mas está dentro do quartinho dele, não dá trabalho para ninguém, o outro está com as pinguinhas dele lá na frente da televisão. Isso é paz? Quem quer essa paz? Diga, Deus me livre. Essa paz eu não quero. Então Jesus está falando isso. Eu não vim trazer esse tipo de paz. Eu vim trazer a espada. O que é a espada? A palavra. Então o imparável é assim.
Meu irmão, ele não aceita esse tipo de acordo, esse tipo de paz. Enquanto ele não vê a vitória, ele não para. Diga glória a Deus. Chega até a ser chato. Mas fulano, vai tanto na igreja para quê? Que tanto que você vai? Você tem que dizer, porque eu não vi ainda o que eu gostaria de ver. Eu ainda não vi dentro da minha casa do jeito que eu queria. Eu ainda não está a minha vida financeira do jeito que eu gostaria. A minha saúde não está, então enquanto não está, eu não paro. Diga glória a Deus. Você está entendendo o espírito da coisa, sim ou não? Você não pode deixar que essa paz maligna entre no seu coração. Como é que você pode estar em paz sendo que tem alguém da tua família indo para o inferno? Como é que você pode estar em paz sendo que tua família tem alguém sofrendo, doente, enfermo, outro está lá sendo consumido pela bebida, pelas drogas? Ah, graças a Deus está tudo uma benção, pastor. Não, eu não posso parar. Eu não posso ser, claro, um reclamão, murmurador, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ser grato a Deus por tudo, amém? Mas ser grato é uma coisa, como eu já disse, ser conformado é outra. O imparável, então, a primeira característica dele, ele não aceita nada menos que a vitória, do que aquilo que Deus pôs no coração dele. Ele não aceita nada menos do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se a minha casa não está salva ainda, então eu não posso parar. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com... Você está vivendo uma vida abundante? Não, pastor, eu estou sobrevivendo. Então você não pode parar, irmão, até que isso se cumpra na tua vida. Até você chegar aqui e falar: pastor, graças a Deus eu vivo uma vida abundante hoje, para mim e até para ajudar quem precisa. Amém, Jesus? É isso. Jesus disse que Ele levou sobre si as dores e as nossas enfermidades, para que hoje, pelas feridas dEle, nós tivéssemos a paz. Meu irmão, se você está sofrendo com uma enfermidade, então a palavra não está se cumprindo, você não pode parar. Amém, Jesus? Vamos ver um exemplo, está aqui, Gênesis 32, 22, diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Está falando de quem? De Jacó. Tomou as suas 2 mulheres, olha bem, pastor, naquela época podia, viu? Hoje não pode mais. Esse negócio de 2 mulheres, ô pastor, está na Bíblia aqui, ó, 2 mulheres. Não, seja esposa ou marido de uma só esposa, ou esposa de um só marido. Esquece isso aí que hoje é coisa do diabo. Versículo 23: e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, 24, porém ficou como? Só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Então olha para o pastor. Segunda característica do imparável. Você quer ser imparável, sim ou não? Aprenda a lutar só. Ô pastor, é. Não, pastor, mas eu tenho que contar com as pessoas. Olha, eu vou ser sincero para você. Deus vai pôr muita gente no seu caminho para te ajudar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá? É isso que eu estou dizendo. Mas em relação à salvação, em relação à mudança de vida, que foi isso aqui que aconteceu na vida de Jacó, a sua luta vai ser só. Você não pode querer ou esperar por ninguém. O imparável não fica esperando pelos outros, não. O imparável, se ninguém vai, ele vai, ele não para. O imparável, se alguém não ajuda, então ele vai sozinho, mas ele não para. Irmão, tem muita gente aí que está com a vida travada porque está esperando pelos outros. Até quando você vai ficar nessa desculpa, né? Ah, eu não mudo porque ela não muda. Principalmente casal, estava falando nos outros cultos. Família, né? Quando ela mudar, eu mudo. Então fica aí, você não vai mudar nunca. Mas você não vai mudar ela, então muda você. A sua luta é sozinho. Fica esperando para ninguém mudar, para você tomar uma atitude na sua vida. A salvação, ela é algo individual. E a mudança de vida também. O negócio é com você. O Jacó, ele entrou naquela luta só. Ele fez passar todo mundo, que ele sabia que para que ele mudasse, ele ia mudar de vida ali, ele deixaria de ser Jacó e passaria-se a ser Israel. Para que a sua vida seja transformada, você não precisa de mais ninguém, você não depende de mais ninguém. O imparável, ele tem que entender isso, que a luta dele é só. Irmão, lá no dia do juízo, esquece esse negócio.
Ninguém vai poder chegar diante do Senhor no dia do juízo, eu estava falando isso aqui de manhã, vai poder falar assim, Jesus vai falar para ele, vai falar para ela, olha, você deixou o meu caminho, você saiu da minha presença. Mas sabe por quê, Jesus? Porque o pastor Renan me decepcionou. Eu saí da presença de Deus por causa do pastor Renan. Ah, é? Aí imagina que eu tenho ofendido você. Um exemplo, tá? Eu errei contra você e eu te decepcionei, por causa de mim você saiu da presença de Deus. Se eu sinto isso e eu peço perdão a Deus, e peço perdão a você, e Deus me perdoa, e você com mágoa no coração diz assim, não vou, não quero nem saber, você vai pagar o que você fez. Se eu perdi perdão a Deus, pedi a você, ainda que você não tenha desejado me perdoar, ainda que você não aceitou o meu pedido, eu pergunto para você, Deus me perdoa? Sim ou não? Sim. E lá no último dia eu vou ser salvo? Sim ou não? Sim. E aquela pessoa que guardou a mágoa no coração, olha que vida maldita quem guarda a mágoa no coração. É quem para por causa dos outros. Lá no último dia, Jesus vai aceitar a desculpa dela que ela parou por causa de mim ou por causa de A, de B e de C? Não vai, irmão. Ela vai perder a bênção do mesmo jeito. Vai perder a vida eterna do mesmo jeito. Então quer um conselho? Irmão, limpa teu coração. Não guarda mágoa de ninguém que você só perde. Porque se aquele que te magoou, se ele me magoou, e ele pedir perdão a Deus, se arrepender, ele vai ser salvo. E eu que guardei a mágoa no meu coração, e eu vou ficar lá, agora ele vai ver, diante de Deus, agora ele vai ser punido, ele vai chorar de Jesus. Eu peço perdão pelo que eu fiz. E eu que guardei a mágoa, eu vou para onde? Eu vou para o inferno. Além de ter passado a vida toda travada, porque a mágoa, o ressentimento trava a vida da pessoa, eu ainda vou para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Então, entenda de uma vez por todas. Tem luta, e a luta pela salvação, e a luta pela mudança de vida, ela é só. Você não pode esperar por ninguém. O imparável não espera pelos outros. Ah, pastor, não vem, já ouvi isso, não vem para a igreja, que eu vou falar com meu marido, ele não quer vir. Vou falar com a minha esposa, ele não quer. Aí eu falo com o outro, vamos, ele também não vem. Aí eu desanimo. Então fica, meu irmão. Depois você vai dar conta da sua vida. O imparável ele não espera por ninguém. Ele vai e ele continua. Quem quiser que vai, atrás. É assim. Quando eu leio isso, eu me lembro do chamado de Eliseu. A Bíblia fala que o Elias passou por ele, lançou a capa nele e foi embora. O que o Eliseu fez? Saiu correndo atrás. Homem de Deus não para, mulher de Deus não para. Aí ele saiu correndo atrás e falou assim, espera um pouquinho, homem de Deus, que eu vou lá e vou despedir dos meus pais. Porque ele já entendeu que Deus está chamando ele. Quem tem chamado não precisa falar. Ele já sabe, Deus já falou no coração da pessoa. Ele só chegou e lançou a capa sobre ele, já entendeu tudo. Aí ele falou assim, vai e volta, porque que tenho eu contigo. Em outras palavras, eu não vou parar por causa de você não, você sabe do teu chamado, eu estou passando, eu estou indo embora. Cada um vai dar conta de si. Diga glória a Deus. Irmão, não pare. O Jacó falou aqui, o negócio é eu. Passa todo mundo, porque eu que tenho que lutar pela minha mudança. Eu que tenho que lutar pela minha salvação. E ele fala mais, vamos ler aí. Diz assim, no versículo 22, é isso? 24. Jacó, porém, ficou só e fez o quê? E lutou. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. Irmão, não tinha marido, não tinha esposa, e não adianta, viu? Porque eu sou assim por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu passado. Não. Se você quer se tornar imparável a partir de hoje, você tem que se desapegar dos outros. E tem que entender que nem que for para você lutar só, você tem que lutar. Diga glória a Deus. E fala assim, versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Irmão, imagina a dor que esse homem deve ter sentido. Eu brinquei uma vez assim, quem já jogou bola sabe, né? E a gente jogando bola, veio um varão que não foi um anjo do Senhor. E me deu uma ajoelhada aqui, ó. Alguém já tomou uma ajoelhada assim? Irmão, misericórdia. Crente não xinga, você sabe que crente abençoa, né? Eu abençoei até a 5ª geração dele. Que Deus abençoe. Irmão, eu vi estrela, eu vi o céu, eu vi os anjos cantando, de tanta dor que eu senti. A hora que eu levantei,
Eu não conseguia firmar a perna no chão, estava tudo dormente. Pensa numa dor. Aí eu fico pensando, estava lembrando disso, eu fico pensando, imagina a dor que esse homem sentiu. E daí vem a segunda característica do imparável. O imparável, ele aprende a superar a dor. Porque, meu irmão, você vai ter momentos de muitas dores na sua vida. De dor profunda. Você quer ver uma coisa? Quem já perdeu um ente querido próximo, sabe o que é sentir dor. Você sabe o que é. E se você não for um imparável, pode ser que depois de uma perda dessa, você desista de tudo. O imparável não. Ele sente a dor, não que ele não sente. Ele chora por causa da dor. A vontade dele é parar, é largar por causa da dor. Mas ele não consegue, porque o que tem dentro dele é maior. Diga glória a Deus. Mesmo ele tocando a juntura da coxa de Jacó e deslocando. Você já deslocou algum braço, dedo, membro? Alguém já teve um deslocamento? Irmão, que dor que é. E ele fala assim, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, o que ele disse? Não te deixarei ir, se não me abençoar. Lembra que a gente começou falando? Eu não paro até vencer. Eu não paro até ser abençoado. Esse é o desejo, esse é o espírito, a unção que há sobre o imparável. O que tem dentro dele é maior. O propósito que tem no coração dele não deixa ele parar. Qual que era o propósito de Jacó? Era ser abençoado. Então ele disse, enquanto eu não for abençoado, eu não solto. Você pode tocar, deslocar aqui, deslocar ali, vai doer, vai sofrer, eu imagino a dor. Eu imagino Jacó chorando. Eu imagino, tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que ele chorou, irmão, de dor. Ele chorou, ele sofreu. Tanto é que depois daquela luta ele ficou marcado. Ele saiu daquela luta mancando. Até hoje os israelitas não comem, a Bíblia fala, o nervo da coxa, por causa disso é simbólico. Porque ele saiu dali com muita dor, ele saiu dali mancando, sofrendo. Mas, meu irmão, você não vê ele largar o anjo, diga glória a Deus. Ele não para. Meu irmão, eu estava pensando nisso, é muito forte isso. É muito forte, o imparável, ele não para. Mesmo se você tocar nele, mesmo se você tirar algo dele, mesmo que você fizer ele sofrer, você não consegue parar ele. Assim é a pessoa que tem o Espírito de Deus. E eu falo para você, por isso que você não parou até hoje. Quem tem o Espírito de Deus, ainda que você tire alguma coisa dele, você pode machucar ele, você pode fazer ele sofrer. Sabe o único jeito de matar um filho de Deus? É de parar, né? É matando. Só se você matar ele. Mas se você matar, ele venceu, porque quando o Filho de Deus morre, ele vai para onde? Ele vai para o céu. E aí se cumpre, eu não paro até vencer. Então, meu irmão, você tem que ser assim. Só me para se me matar. Jacó era desse jeito. Só me para se me matar. Porque se não me matar, eu vou continuar. Diga glória a Deus. Não tem esse espírito dentro de você, tem que ter. Eu estava meditando nisso, eu estava lembrando do leão. Você sabe que Jesus, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. O leão. Por isso eu coloquei isso aqui. Irmão, o leão, ele tem uma coisa dentro dele. Não é à toa que ele simboliza Jesus. Porque o leão, se você apontar uma arma para ele, ele vai em cima de você. Ele não para. Se você der um tiro nele, ele ainda vai em cima de você. Se você der 2 tiros nele, ele ainda vai em cima de você. Se ele tiver força, você pode continuar atirando e ele vai continuar indo em cima de você. Isso aqui é muito forte. Quem tem esse Espírito dentro de si, quem tem Jesus, quem tem o Espírito de Deus dentro de si, tem essa mesma unção, irmão. Você pode ferir, você pode machucar ele, mas ele consegue superar aquela dor e ele não para. Diga glória a Deus. Não para. Cristão, pessoa de Deus, só para se você matar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você hoje? Diga glória a Deus. Você está parando por coisa pouca, meu irmão. Você está desabando, desanimando por coisa pouca. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem aquela força do leão da tribo de Judá. E quando a Bíblia chama Jesus de leão, isso lá em Apocalipse 5:5 fala que ele é o leão da tribo de Judá. Não é por acaso. Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar para você. Está o áudio aí?
Entra para mim na parte de vídeo, vai lá, rapidinho. Eu acho que deu certo aí, vamos ver. De manhã, acho que eu consegui passar. Tem um vídeo aí? Tem? Apaga as luzes aí para mim. Presta atenção nisso aqui, eu vou te mostrar o que é quando uma pessoa tem esse espírito dentro de si. Aqui tem um vídeo de um leão, presta atenção. Você vai ver alguns caçadores estão caçando um leão. E aí eles veem um leão de longe. Estou explicando antes de você ver, para quando você ver, você entender. Quando eles veem um leão, eles atiram no leão de longe. De onde o leão está, ele levanta a cabeça e olha e vê quem é que tinha atirado nele. E ele parte para cima. Irmãos, eles entram em desespero e começam a atirar, é 1, 2, é vários tiros, e ele vem. Irmão, antes de morrer, ele ainda alcança o caçador. E algumas imagens são fortes, mas eu quero te mostrar isso aqui. Está aí? Está no jeito? O áudio está ok? Não precisa nem do áudio, porque o áudio é em outra língua. Olha lá. Olha lá, presta atenção nisso. Está lá. O leão está lá. Eles viam o leão. Pode apagar tudo se quiser. E eles começam a atirar. E ele vem. Olha isso. E ele ainda alcança o caçador. Antes de morrer, vai mostrar em câmera lenta. Olha a distância. E eles atiram. É mais de um. Você vê os tiros pegando nele. Mas ele não para. Ele não para. Ele só para a hora que ele morre. Mas ele ainda alcança o caçador. Tem outro, quer ver? Vai começar, acho que em seguida. É bem parecido com esse, é mais forte aí do outro. Está lá, o leão está lá longe. Ele recebe o primeiro tiro, levanta, vê quem foi que atirou. E aí é muito caçador, olha isso, tanto de caçador atirando. Olha os tiros, olha tanto tiro, e ele não para. E ele ainda derruba o caçador, até morrer. Irmão, quem tem o Espírito de Deus é assim. Não é à toa que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Meu irmão, Jesus mesmo no momento de maior sofrimento, ele não parou. E eu falo isso para você, quem tem o Espírito de Deus só para se você matar, diga glória a Deus. Eu te pergunto, o que é que está fazendo você parar? Não, pastor, porque o diabo me ameaçou, porque Satanás falou que ia me pegar. Meu irmão, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Jesus disse assim, ó, não tema aqueles que matam a carne, tema aquele que mata, que tira o espírito e ainda lança no inferno. Que pode matar o seu espírito e ainda lançar no inferno. O que é que faz você parar? Meu irmão, só para se você quiser. Eu vou te falar uma coisa. Quando você vê a situação piorando, entre aspas, você recebe mais pancada. Você parece que está sendo mais alvejado. Sabe que você está mais perto. Porque o que me fez pensar, que eu estava vendo esse vídeo ontem, foi que conforme os caçadores viram que ele estava chegando perto, eles atiravam mais desesperado ainda. O desespero tomou conta e eles começaram a atirar, porque ele ia chegar. Ele estava chegando. E eu penso que no mundo espiritual não é diferente. Guarda isso com você. Quando você estiver mais perto de chegar, de alcançar o teu inimigo para derrotar ele, de chegar na sua vitória, na sua bênção, mais tiros você vai receber. Aquele momento que você se vê sendo atingido de tudo quanto é lado, você tem que entender, irmão, cresça espiritualmente, cresça. Isso não é para você ficar com aquela autocomiseração, ai, estão atirando em mim de todo lado. Não, meu irmão, você é leão. E se você está chegando perto da bênção, você vai receber tiro mesmo. Você vai ser alvejado. Porque quando mais perto você estiver, mais desespero o diabo vai ficar. Para te derrubar, diga glória a Deus. E eu vi o desespero daqueles caçadores, eu falei, é o capeta. É o Satanás. Porque quando ele vê que você está chegando, quando ele vê que você está perto, irmão, aí o bicho fica desesperado. Aí é tiro de tudo quanto é lado. Pastor, lá no serviço, pá! Em casa, pá! Não sei aonde, pá! Eu vou fazer isso, não dá certo, pá! Ai, pastor. Ai, irmão, deixa de ser... Eu posso falar? Sim ou não? Não vai ficar triste não, né? Deixa de ser frouxo. Tem hora que eu preciso pedir, porque senão tem gente que fica magoado. Deixa de ser frouxo. Estou falando porque está na Bíblia, hein? Não vem brigar comigo não. A Bíblia fala, se você se mostrar frouxo no dia da sua angústia, a sua força vai ser o quê? Então não estou falando palavra minha não. Deixa de ser frouxo, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem o Espírito do leão, da tribo de Judá. E saiba assim, que quando você estiver mais perto de alcançar o diabo, mais ele vai querer te alvejar.
E é o desespero do inferno. E aí, irmão, que você tem que continuar. É aí que você tem que prosseguir. É aí que você tem que seguir em frente. Diga glória a Deus. Essa é a característica do imparável. Ele sente a dor. Imagina, o leão estava sendo atingido pelos tiros. Aquele segundo vídeo, você viu a quantidade de caçador ali, atirando, mas isso não fazia ele parar, ele superava. Olha o que o anjo vai falar para Jacó, versículo 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse Jacó. 28, então disse, não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e o quê? E prevalecestes. Olha para o pastor, você sabe o que significa prevalecer? A gente entende como vencer apenas, não. O significado de prevalecer é mais do que vencer. Prevalecer significa superar. Diga glória a Deus. Aí você entende o motivo da palavra. Prevalecer significa superar. Porque se ele não tivesse, porque ele estava com dor, ele sentiu dor, então ele precisava prevalecer. Era sentir a dor, mas superar ela. Prevalecer significa isso. Prevalecer significa dominar, superar, subjugar. Prevalecer, pode procurar no dicionário. Prevalecer significa subjugar. Sabe o que Deus falou para ele? Agora a sua vida vai ser mudada, o teu nome vai ser trocado, porque você sentiu a dor, você foi tocado, você foi alvejado, você foi testado, mas você não parou. Diga glória a Deus. Você superou, você subjugou a dor, você subjugou o sofrimento. Homem de Deus ou mulher de Deus, estou falando com você, subjuga o sofrimento, prevaleça sobre esse sofrimento. Eu não estou falando que é pouco o seu sofrimento, cada um sabe onde dói e qual é a dor que sente, mas se você não pisar em cima disso, se você não superar isso, você não vai chegar onde você quer chegar. Se você ficar chorando aí, exaltando a sua dor, se você ficar exaltando o teu sofrimento, eu te garanto que isso não vai fazer você chegar em lugar nenhum. É isso que Deus quer te falar hoje. Subjuga a sua dor. Prevalecer significa superar, subjugar, pisar em cima daquilo que está querendo fazer você parar. Irmão, é uma coisa tão forte. Isso aqui que eu estava vendo ontem, meditando essa palavra, eu falei, meu Deus, não é à toa que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. E quem tem Jesus dentro de si tem esse espírito. Tem, porque não consegue parar ele. Ele passa, ele supera, mesmo no momento de maior dor. Então a segunda característica, aliás, a terceira, né? Falei de 3. Primeira é, você não pode aceitar nada menos que a vitória. Segunda, lembrando, a sua luta tem que ser só. Não fique esperando pelos outros, não. Você quer mudança de vida? Então luta você. Quer mudar a sua vida? Luta você. Ninguém quer orar, ora você. Faz o que ninguém está fazendo, que você vai ter o que ninguém tem. Diga glória a Deus. Terceira coisa, você precisa aprender a subjugar, superar, prevalecer em cima da dor, porque dor você vai sentir. Quem já foi traído sabe o que é a dor de você fazer o seu melhor por uma pessoa e ser traído por ela. Acostuma, pise em cima dessa dor e vença isso. Talvez estou falando com você aqui hoje. Pastor, olha pastor, a pior dor que eu já senti foi da traição. Quem é marido e esposa sabe, você ama uma pessoa de todo o seu coração, você se entrega a ela e você recebe um tiro desse. Meu irmão ou minha irmã, seja qual for o seu caso, se você não superar essa dor, você não vai vencer. Aconteceu, mas se você ficar chorando em cima dessa dor, meu irmão, você não vai sair disso. A dor de uma perda, eu não sei, talvez algo que você demorou tanto para construir. Alguém aqui pode ser que já tenha sentido essa dor. Lutou tanto para construir, demorou tanto para fazer, e de repente, acabou tudo, você perdeu tudo. Irmão, pise em cima dessa dor. Supera essa dor, senão você não vai chegar onde Deus quer para você. Você tem que se tornar imparável hoje. Diga glória a Deus. Não é que o Jacó não sentiu, ele queria parar, chorava. Talvez o maior desejo dele seria soltar aquele anjo para chorar a sua dor. Mas ele sabia que a bênção que tinha preparado era maior, ele precisava prevalecer. Olha para o irmão do seu lado e diga, você tem que prevalecer. Prevaleça. Você entendeu hoje o que é prevalecer, sim ou não? É superar. Não é lutar contra nada.
não é lutar contra algo que não oferece resistência, é enfrentar a resistência, o momento, a dificuldade, a dor, e superar aquilo, subjugar aquele sentimento, aquela vontade de parar de desistir. Diga glória a Deus. É isso, Jesus era assim. Vamos lá, rapidinho para Lucas capítulo 22, eu não quero demorar porque o tempo vai embora. Vai embora, infelizmente, eu queria ficar pregando aqui até meia-noite. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Quarta característica do imparável. Se você quiser anotar, tem gente que gosta de marcar. Se você quiser ouvir depois, essa mensagem vai estar lá no YouTube, entra lá, ouve, marca, assiste de novo, quantas vezes você quiser, porque Deus está falando com você hoje. Sua vida tem que mudar a partir de hoje. Eu disse que eu não ia exagerar se eu dissesse que essa palavra hoje ia mudar a sua vida. E se você pegar ela mesma, ela muda a sua vida. A última característica a quinta, né? A gente ainda vai ver mais. Característica do imparável. Ele é uma pessoa de oração. Lucas, capítulo 22, verso 39. Irmão, enquanto você não for de oração, você vai ser parado por poucas coisas, viu? Ou por coisa poucas. Tanto faz. Quando você não for uma pessoa de oração, você ouviu o que eu falei? Você vai ser parado por pouca coisa. Aprenda a ser de oração. Aprenda a ser de oração. Quanto tempo faz que você está na igreja? Pastor, faz 1 ano, faz 10 anos. Já estava na hora de você aprender a orar. Desliga o celular. Presta atenção na palavra. Não perde a bênção não. Amém? Eu sou chato, mas é pelo teu bem. Põe o celular em modo avião, desliga aí. Você não perdeu o que Deus está falando com você, senão acontece isso. O celular toca, você vai lá fora atender e perde a bênção. Deus está cuidando lá, amém, Jesus? Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Presta atenção aqui. Se você não for uma pessoa de oração, a partir de hoje, você vai ser parado por poucas coisas. Olha o nosso maior exemplo. Se você quisesse apagar toda a pregação de hoje, ficar só com esse exemplo, você podia ficar. Nosso maior exemplo é Jesus, 39. Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos, Você prestou atenção no detalhe? E saindo Jesus foi como? Costumava, para o monte. O que Jesus foi fazer lá? 40. Quando chegou àquele lugar, disse o quê? Bom, o conselho de Jesus, pega o conselho de Jesus. Orai, para que não entreis em... Olha para o pastor, a tentação está aí, vai estar 24 horas. Para você não entrar nela, você tem que fazer o quê? Orar. Você entendeu? Pega esse conselho de Deus. Aprenda a ser uma pessoa de oração. Versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos fazia o quê? O que ele estava acostumado a fazer. Por isso que Jesus não era imparável. Por isso que nada parava Jesus. Porque ele tinha oração, e oração, irmão, ela não é só uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa. Eu acho que até mais de defesa do que de ataque. É a oração que vai segurar muita coisa na sua vida, que vai te ajudar a subjugar, prevalecer, como eu falei, superar muita coisa. A oração. É oração. Teve momentos que não fosse em oração, eu não aguentaria a coisa que eu passei. Eu tenho certeza que muita gente aqui também. Se não fosse oração, você não aguentaria muita humilhação. Não fosse oração, você não aguentaria tanto sofrimento, tanta dor. Esse é o segredo. Aí ele fala assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, veja bem, Jesus estava perto de chegar da crucificação, que era nada mais do que a vitória. A vitória nossa, a vitória dele também é a vitória nossa. Que ali na cruz Jesus venceu para nós. Então veja que quando está chegando mais perto da vitória, o que eu falei? Mais alvejado você é. E ali naquela proximidade que Jesus estava da vitória, no outro dia tudo aconteceria, Jesus sentiu o peso. Jesus sentiu o desespero do inferno inteiro atacando ele. Lembra do leão? Imagina os caçadores, o leão chegando, imagina o desespero. Era Satanás lá no inferno, porque Jesus estava chegando já na cruz. Jesus estava quase para cumprir o ministério dele. Entenda de uma vez por todas, cresce,
Está aumentando a luta. Ai, misericórdia. Por quê? Porque você está chegando, abençoado. Cresce. Veja que o diabo não vai ficar atirando em quem não ameaça. Você está entendendo? Sim ou não? Então, se apega na palavra, vai orar. E aí Jesus estava chegando perto, escute. E disse assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porque Jesus teve vontade de parar. Estou errado em falar? Sim ou não? Estou errado no que eu estou falando? Não. Como homem, ele teve vontade de parar, como eu tenho, você também. Meu irmão, mas mesmo tendo vontade de parar, o que eu falei? O imparável é aquele que ainda que sinta o desejo, tenha a vontade ou pense em parar, o que há dentro dele é maior, não deixa. O desejo, o propósito que Deus colocou nele é maior. Diga glória a Deus. Se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, eu quero parar, mas não deixa. Diga glória a Deus. Você já orou assim? Eu já. Jesus, tem misericórdia. Não deixa eu parar. E ele atende, vamos ver. Versículo 43. E apareceu o quê? Um anjo do céu. Quem ora, meu irmão? Quem ora vai receber isso aqui, ó. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Isso aqui é de encher o coração. Tem Bíblia que fala assim, ó, que o fortalecia. Tem alguma Bíblia que fala assim? Na outra tradução, fortalecia. Eu gosto até mais dessa tradução. Porque quem ora, mesmo naquele momento que está desejando, a vontade da carne é parar. E ele ora: Senhor, eu quero parar, mas não deixa. Deus manda um anjo para fortalecer o imparável. Diga glória a Deus. Ô glória, meu irmão, aprenda a orar que você vai ter anjo de Deus te fortalecendo. Aprenda a orar que na oração você vai ter anjo de Deus te dando força para você não parar. Esse é o segredo imparável. Nossa força não vem de nós, vem daquele que colocou em nós o propósito. Diga graças a Deus. Vem daquele que colocou em nós aquela fé. E aí o anjo veio para o fortalecer, para o confortar. 44, e olha isso, irmão, presta atenção. E pôs-se em agonia, orava mais o quê? O imparável assim. Irmão, se a agonia aumenta, o que ele aumenta? A oração. Ele busca mais, ele clama mais. Aí tem gente que aumenta a agonia, aumenta o problema. Ai, vou largar tudo, vou desistir. Ô, meu irmão, o imparável ele é assim. Aumentou a agonia, aumentou a pressão, aumenta o quê? A oração. Mas parar eu não paro, diga glória a Deus. Parar não. Então eu vou jejuar mais, então eu vou orar mais, então eu vou me consagrar mais. Então eu vou me entregar mais. Se for preciso até o sangue. Olha o que aconteceu. Diz assim: pôs-se em agonia, orava mais intensamente. O seu suor se tornou em grandes gotas do quê? De sangue, que corriam até o chão. Uma vez eu vi um estudo de um médico falando a respeito disso aqui. O ponto que chega o corpo de um ser humano para chegar a suar sangue. É um estresse muito, muito grande. A palavra Getsemane significa prensa. Era um jardim tem até hoje no Monte das Oliveiras. E é simbólico isso, porque ali se prensava a oliveira, você sabe que ela dá a azeitona. Se prensava a azeitona para dar o azeite. E ali Jesus foi prensado, irmão. Por quê? Porque ele estava perto. Ele estava para vencer. Ele estava para nos dar vitória. Diga graças a Deus. E ali, eu vendo aquela cena do leão, eu analisando ali, comparando, vamos dizer assim, aqueles caçadores, imagina, irmão, que o inferno inteiro deve ter se reunido naquela noite ali. Porque era a última chance. Era ali que eles paravam Jesus. Não tinha jeito. Ou eles parariam ali Jesus, eles não conseguiriam parar, mas se prepare. Pastor, misericórdia, dá até medo do jeito que o senhor está falando, sim. Não é para você ter medo, mas é para você se preparar. Tempo atrás eu mandei uma mensagem para os obreiros, que é algo que Deus falou no meu coração. Se você quiser viver plenamente a vontade de Deus, se prepare para ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas a carranca do diabo também. Você não tem que ter medo dele, ele já é derrotado. Mas você tem que estar preparado. Medo você não tem que ter. Concorda comigo? Sim ou não? Mas você tem que estar preparado. E a única coisa que te prepara, o que é? A oração. É a palavra.
Então você está querendo chegar longe? Se prepara. Tem gente que quer chegar longe, não ora, irmão. Olha para mim, você quer chegar onde sem oração? Eu estou confrontando você aqui mesmo, em nome de Jesus, eu peço isso ao Espírito Santo. Essa igreja tem que ser uma igreja de oração. Se você for uma igreja de oração, você não para por nada. Vai entrar pastor, vai sair pastor daqui. Irmão, você vai ver o que vai virar a sua vida. Você vai ver o que vai ser essa igreja, se toda essa igreja se tornar uma igreja de oração. Então eu confronto você quer chegar onde? Sem oração. Não, pastor, eu venho na igreja, isso é bom, irmão, isso é ótimo. Mas se você quer chegar mais longe, você não vai chegar sem oração. Aprenda a orar. Aprenda a buscar a Deus para que você esteja preparado. Porque quando você estiver chegando perto, meu irmão, o diabo vai ficar desesperado. E os ataques de Satanás nada mais é do que desespero. Imagina o leão vindo e o caçador ali, ai, e pá. Mas não teve jeito, ele chegou ou não chegou? E Jesus estava chegando, e os capeta tudo desesperado, ele está chegando, bate mais para ver se ele para, bate mais para ver se ele desiste, mas ele não desiste, glória a Deus. Olha o que diz aqui. Diz assim: posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, que corria até o chão, mas ele não parou. Quanto maior a agonia, maior foi a oração. Mas Jesus intensificou, maior era a intensidade do seu clamor, quanto mais o diabo apertava. E quando ele se levantou daquela oração, ele se levantou para vencer. Diga glória a Deus. Eu vou terminar Filipenses 3,12. Deixa eu correr. Filipenses 3,12. A gente já vai participar da Santa Ceia. Eu podia já até para os obreiros que quiserem preparando a Santa Ceia já, para a gente não demorar. Filipenses 3,12. Quem está entendendo, não, glória a Deus. Hoje você vai sair daqui para ser um imparável. Em nome de Jesus. Filipenses 3,12. Em nome de Jesus. Outro exemplo para nós, pastor, o apóstolo Paulo. Foi um homem que não parava por nada. Se tornou um imparável. Por quê, pastor? Porque ele entendeu aquilo que nós estamos falando desde o início. Ele não aceitava nada menos do que a vitória. Segunda coisa, ele entendeu que a luta da salvação é só. E muitas vezes ele se viu só, mas isso não o fez parar. Terceiro, ele aprendeu a superar a dor. Teve vezes dele ser apedrejado a ponto de ficar como morto. Alguém já leu isso na Bíblia? Paulo foi apedrejado a ponto de ficar como morto. E levantou e continuou. Diga graças a Deus. Esse é o homem de Deus. Porque, irmão, quem tem esse Espírito de Deus, essa unção de Deus dentro de si, só para se matar. E hoje você sai daqui com essa fé, ou senão tua vida vai continuar do mesmo jeito. Deus, enquanto eu não ver a minha família servindo ao Senhor, eu não paro. Eu não paro. Enquanto eu não ver essa solução na minha vida, eu não paro. Você tem que sair daqui com esse propósito. Olha o que ele diz aqui. Quem achou, diga amém. 3,12. Não que já tenha alcançado, ou que seja o quê? Olha para o pastor, olha aqui para mim. O imparável não fica esperando nada perfeito. Tem gente que fica esperando momento perfeito, situação perfeita, igreja perfeita. Irmão, quem fica atrás de coisa perfeita fica parando toda hora. Por exemplo, já viu uma pessoa que parou de ir na igreja? Se você vai perguntar para ela, por que você parou de ir na igreja? Ah, é porque eu vi muita coisa errada lá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, o indivíduo que parou de ir na igreja porque viu coisa errada. Na sua casa está tudo perfeito? Não, pastor, tem coisa errada lá, então você tem que sair de casa também, porque você saiu da igreja. Lá no seu serviço é tudo perfeito? Não, pastor, tem coisa errada lá também, então você sai do serviço também. Vamos fazer o seguinte. No mundo aqui é tudo perfeito? Tem coisa errada no mundo? Então sai do mundo também. Está entendendo, sim ou não? Ô irmão, para com isso. Você está atrás de perfeição, você não vai ficar em lugar nenhum. Então o imparável, ele não fica procurando um lugar perfeito, um momento perfeito. Isso para ele tão pouco importa.
Você está entendendo sim ou não? Não. Não, quando as coisas melhorarem, depressão assim, quando tiver tudo perfeito, aí eu vou tomar uma decisão na minha vida, que aí eu vou servir a Deus. Não vai, irmão, não vai. Já viu gente falar assim? Eu quero ir para a igreja, mas quando eu tiver assim, perfeito, só falta falar isso, aí eu vou. Aí você não precisa mais vir, você vai direto para o céu. A igreja é para corrigir o que está imperfeito. Vem agora. Jesus disse, vinde como estais. E aqui Deus vai te lapidar. Então se você quer encontrar um momento perfeito, você vai ficar parando toda hora. Você vai num lugar, você não vai achar perfeição, você vai parar. Você vai para uma pessoa, não vai achar perfeição, você vai parar. Então começa por aí. Ele fala assim, olha o que ele diz, presta atenção. Não que haja alcançado ou que seja o quê? Perfeito. Mas isso não é motivo para parar. Não está do jeito que eu gostaria, por isso, exatamente por isso que eu não posso parar. Ele fala mais. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja o quê? Alcançado. Irmãos, presta atenção. Todo imparável, ele tem esse pensamento. Ele nunca julga que já tenha alcançado. Ele sempre sabe que pode chegar mais longe. Diga glória a Deus. Aliás, eu digo para você que quando o ser humano pensa que já alcançou, é onde ele cai. É onde ele cai. Não, porque modéstia à parte eu já cheguei aonde um lugar. Não, você não chegou em lugar nenhum. O segredo de não parar é isso. É sempre julgar que não haja alcançado. Aprenda isso com esse homem de Deus. Irmão, olha quem foi Paulo. Paulo, já preguei esses dias aqui que ele foi lá ao terceiro céu. E ele fala assim, olha, mas eu ainda não alcancei. Diga glória a Deus. Imagina eu então. Imagina eu. Porque isso faz você não parar. Se você tiver sempre dentro de si esse pensamento, eu ainda não alcancei, você vai estar sempre prosseguindo. Diga glória a Deus. Você vai estar sempre prosseguindo. Para com essa história aí que, eu já cheguei numa parte da minha vida, num tempo da minha vida, numa idade. Não esquece esse negócio de idade. Deus não vê idade. Para Ele um ano é como, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não está perguntando sua idade. Deus começou a trabalhar na vida de muitos homens de Deus depois dos 70, 80, 90. Amém, Jesus? Então esquece essa coisa, não, já alcancei uma idade. Não, você não alcançou nada ainda. Você tem que estar com esse pensamento no teu coração. Eu nunca julgo que eu alcancei. Alguém chega de vez em quando e fala para mim, pastor, eu queria chegar onde você. Eu vou chegar onde? Eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Cheguei em lugar nenhum. Não, olha, sem demagogia, sem hipocrisia, sem fantasiar aqui. Diante do Espírito Santo, eu falo para você, eu ainda estou muito pequeno. E tem gente que parece que já alcançou, porque parou. Não entendi. Será que já alcançou? Não, pastor, não precisa mais tanto assim na igreja não, irmão, misericórdia. Espera aí, não entendi. Não, pastor, no começo eu ia, todo culto eu estava lá, mas agora, assim, graças a Deus. Você já alcançou? Mas espera aí. Qual que é o versículo principal dessa mensagem hoje? A gente começou falando isso. Não paro até vencer. Não paro até vencer. Você já venceu? Não venci. Não entendi. Você orava 1 hora, agora está orando 10 minutos. O que foi? Não entendi. Porque quem ainda não alcançou, o que ele tem que fazer? Ele tem que continuar e melhorar ainda. Porque se o que eu estou fazendo não está sendo suficiente, o certo seria eu fazer o quê? Melhorar. Aí você olha para a vida do cristão, no começo, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que voltar para o primeiro amor. Ele vinha na igreja todo culto, ele era fiel no seu dízimo, na sua oferta, ele orava lá toda madrugada. E hoje, pastor, você sabe como é que é? A gente vai parando. Então você já chegou onde queria chegar? Então já pede para Jesus te recolher, está perdendo tempo aqui. Quem já chegou tem que falar, Jesus, estou pronto. Não, pastor, pelo amor de Deus, ainda tem tanta coisa ainda que... Então, irmão, continua correndo. A Bíblia diz, corrieis bem. Por que você parou? Que vos impediu? Você já alcançou? Não, pastor. Eu também sei que não alcancei. Então, irmão, vamos continuar. Vamos continuar. Não diminui o ritmo, não. Aliás, aumenta se você puder.
Quanto mais perto você estiver chegando, mais tem que ser, melhor tem que ser o seu ritmo. Ele fala assim, ó: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, o 13, né, perdão. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, aprende, pega esse conselho também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, esquece do passado, ainda que ele tenha sido muito bom, esquece, ou ainda que ele tenha sido muito ruim, esquece. Passado só serve para uma coisa, para ficar no passado, para ser esquecido. A tua vitória não está lá. Quem segue esse conselho e faz a mesma coisa, esquece do passado, ele se torna imparável, porque ele não tem para onde voltar, ele não tem mais passado. Diga glória a Deus. É daqui para frente. Então esquece. Tem gente que teve um passado tão ruim que fica preso nele. Porque eu sofri muito na minha infância, eu tenho traumas, porque isso, e hoje usa isso como motivo para não continuar, para travar a sua vida. Não, irmão, esquece o passado, Deus já te tirou de lá. Hoje você está aqui. E tem gente que é o contrário, teve um passado tão bom que está esquecendo de viver o futuro, fica lá até hoje. Olha, eu já tive tanta coisa, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Foi, irmão, o que você é hoje? É o que vale. Eu já estive, irmão, onde você está hoje? É o que vale, é o hoje, é o agora. Diga glória a Deus. Esquece o passado. Você pode ter sido muito bom no passado, mas hoje você ainda pode superar o que você já foi. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. E ele fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. E ele fala assim: e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo. Ele não parava. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que ele merece. Bem forte, irmãos. Que é para Jesus. Hoje você tem que se tornar um imparável. Fique de pé por gentileza. Eu quero que você fale com Deus hoje. E em nome de Jesus você vai receber uma unção em si mesmo, irmão. Você vai receber dentro de você uma presença de Deus, que você vai conseguir prevalecer sobre a dor. Que mesmo que for sozinho, você vai continuar, meu irmão. Que você vai não aceitar nada menos do que a vitória. Enquanto você não vencer, você não vai parar. Diga glória a Deus. Repita isso comigo mais uma vez. Diga: eu não paro até vencer. Não para. Põe isso no seu coração. Fecha os teus olhos. Nós vamos participar da Santa Ceia. E a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Hoje você faz isso, se examina. Olha para si. Fala: Jesus, eu parei. Talvez Deus falou com você hoje. Você parou. Você estava regredindo, você estava voltando atrás. Não, meu irmão, você tem que voltar a correr, prosseguir para o alvo. Tem muita coisa que Deus ainda tem para você. Quem mandou você parar? É para continuar. Então pede perdão para Deus agora. Fala: Jesus, me perdoa. Eu estava esperando por alguém, mas eu sei que eu não tenho que esperar por ninguém. É eu e o Senhor agora. É você e o Espírito Santo, meu irmão. Se você sente que deve pedir a Ele perdão por algo que você fez por esses dias, que você falou, ou até mesmo que você pensou, seja sincero. Fala: Jesus, me perdoa por todo pecado cometido contra Ti, tanto consciente quanto inconscientemente. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os pecados cometidos contra o Senhor, desde o dia em que eu nasci até hoje. Limpa a minha vida em o nome de Jesus. Agora sim, deixa eu orar por você, Pai. Se essa pessoa pede perdão e se arrepende verdadeiramente, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Senhor, então perdoa agora esta pessoa. Eu declaro como ministro da Tua palavra que ela está perdoada em o nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Irmãos, eu sempre digo isso: quem pode ou não participar, pastor, não cabe a mim dizer. A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo. Pastor, eu ainda não me sinto apto. Tem alguma coisa ainda que me impede. Talvez você ainda tenha um vício que você não conseguiu se libertar. Você ainda
não desceu as águas do batismo, talvez você, enfim, alguma coisa que você diz, pastor, eu entendo me examinando que eu não sou apto hoje. Eu deixando de participar, eu faço uma boa coisa, você faz em partes, porque você demonstra respeito, temor pelo Espírito de Deus. Mas você não alegra o coração dele, eu tenho que ser sincero a você. Porque a alegria de Deus seria ver você participando do banquete que ele preparou para você. Qual é a alegria do pai que prepara um banquete para o filho e o filho não pode participar? Então é assim que você tem que enxergar o que você está fazendo hoje. Mostrando respeito, mas não alegrando ainda o pai. Você quer alegrar o pai? Hoje você vai deixar de participar porque você não se sente apto, mas na próxima Santa Ceia, chega aqui e diga, hoje eu vou participar, porque não tem mais nada que me impede. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer de você. Amém? Pastor, graças a Deus, eu cheguei aqui hoje, talvez com vontade de parar, desistir de tudo. Eu não estava bem, mas eu falei com Deus, o meu coração está limpo, eu me sinto apto. Então você vai participar. Quem for participar, você pega o pão e o cálice, está aí preparado para você. Se você diz, pastor, eu não me sinto apto, então eu vou pedir para você, pega pelo menos o cálice. Não é meia-cena, não é acordo, tá? Para deixar você ficar nessa situação, não. Eu vou fazer um propósito com Deus e pedir que o cálice seja o cálice da salvação para você. Para que você, então, na próxima Santa Ceia, possa participar. Quem entendeu, diga amém. Passa lá, obreiros, em nome de Jesus. Pega o pão, o cálice, não beba, não coma. Espere um pelos outros. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. Que de graça, que de graça Deus te dá. Vem faminto, meu vem irmão. faminto, tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. é Jesus quem te chama. Os discípulos a voltar, Sem os peixes apanhar, sem os peixes apanhar. mas Jesus os manda. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus, vem cear. Alguém faltou receber? Alguém faltou receber? Ou o pão ou o cálice? Todos receberam? Então amém. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, levante este pão aos céus agora. Pai, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e tendo dado graças, o Senhor partiu e disse, este é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Pai, nós estamos aqui em memória do Senhor. Queremos agradecer por este momento, Espírito Santo, em poder, meu Pai, participar do corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Esse corpo que hoje será o alimento do nosso espírito, para nós não pararmos até o dia do Senhor, até o dia de te encontrar. Aleluia, Pai. Repita comigo, igreja, diga, Senhor Jesus, transforma este simples pedaço de pão no corpo de Cristo, do qual eu participo, em nome de Jesus. Coma do pão, mastigue bem, sem pressa, em nome de Jesus.
Oh Deus, a tua presença é tão grande aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui nessa noite, meu Pai, nessa palavra, nesse momento de comunhão. Jesus, nós desejamos mais da tua presença. Coloca dentro de nós do teu Espírito Santo. Você já parou para pensar, meu irmão, que quando esse cálice estiver vazio, significa que Deus estará dentro de você. A presença do Espírito Santo vai estar dentro de você. É isso, é a comunhão com Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para aquele que toma apenas o cálice, então esse será a partir de agora o cálice da salvação. Para que na próxima Santa Ceia o coração do Pai se alegre em ver você sentando à mesa dele, para comer com ele. Para quem participa do corpo, então esse também agora é o sangue. Levante assim para o céu. Diga: Senhor Jesus, transforma este simples suco de uva no sangue de Cristo, do qual eu participo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa o seu copinho na cadeira. Aproveita esse momento para adorar a Deus. Aquele sangue derramado lá na cruz que nos limpou do pecado. Aquele sangue que nos purificou. Oh, glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, meu irmão. A presença de Deus está aqui agora. Oh, rebalaba, sore canta lá, e a surianda lá, baixore canta lá, balabalabala. Se entrega mesmo à presença do Senhor. Chora na presença de Deus. Você não vai parar, o Espírito Santo está dentro de você. Você vai prevalecer sobre essa dor. Você vai superar esse momento difícil, meu irmão. E você vai dar glória a Deus do outro lado. Oh, aleluia. E a sua história vai ser testemunho para levantar muita gente amanhã. Creia. Creia. O diabo sabe que você está perto. Por isso tanta luta. Por isso tanto aperto. Por isso você tem sido tão alvejado, atingido, machucado. Mas supera essa dor, Deus é contigo. Supera essa dor, Deus é com você, para você vencer. Sinta o Espírito Santo te abraçando aí agora. Oh, aleluia. Oh, rabassurianda labaxore, erecanda labalaia. Sinta a presença de Deus te envolvendo aí agora. Sinta a presença do Espírito Santo abraçando você. O anjo de Deus veio para te consolar. O anjo de Deus veio para te confortar nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite com o Espírito de Deus dentro de você. Você vai sair daqui nessa noite imparável. Imparável. Ninguém vai te parar até você vencer. Oh, levante as suas mãos e diga: não para até vencer. Levante as suas mãos e diga: não para até vencer. Oh, você não vai parar. Você não vai parar. Porque a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não, não vai. Você não vai parar. Assim diz o Senhor. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Coloca a mão no coração. Aleluia. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor. Não abandone o barco,
seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar alguém de novo. É para isso que Deus te chamou. Então levante as suas mãos e ouça o que o Senhor te diz. Você não vai parar, você não vai parar, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba a força de Deus. Não tenha pressa em sair da casa de Deus nessa noite, não. Deus está te levantando, meu irmão. Deus está te fortalecendo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, e anda lá, ele canta lá, ele anda lá, rabassuri anda lá. Aleluia, aleluia. Não abandone o barco. Não para não, meu irmão. Porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, glória a Deus. Não abandone o barco, não abandone o barco. O seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai ser para isso, vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Agora você vai cantar diferente. Você vai dizer assim: eu não vou parar. Levante as suas mãos, cante, cante. Eu não vou parar, eu não vou parar, porque a ordem foi dada. A ordem é chegar do outro lado e eu vou chegar. Eu não vou parar, eu não vou parar. Canta, eu não vou parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. E eu não vou parar, e eu não vou. Canta, meu irmão, canta. Eu não vou parar, porque a ordem é chegar do outro lado e eu vou chegar. Eu não vou parar, eu não vou parar. Vamos aplaudir a Jesus, irmão, bem forte que Ele merece. Mas bem forte em nome de Jesus. Bem forte, que toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem sente a presença de Deus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Dá para ir até meia-noite? Vamos sentar. Que tremendo, irmão. Que coisa linda que Deus está fazendo no nosso meio hoje. Eu não exagerei quando eu disse que Deus ia mudar a sua vida hoje. Diga graças a Deus. Receba essa unção. Receba essa força do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Diga graças a Deus. Eu quero ser o mais breve possível. Perdoa, pastor, pelo horário. Santa Ceia, de modo geral, ela demora um pouquinho mais mesmo, tá bom? Tem um pouquinho de paciência, mas eu creio que você não está perdendo tempo aqui não. Amém? Em nome de Jesus. Bom, aqui está o nosso propósito, como todos os meses nós